Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, começando essa nossa conversa, essa nossa reflexão sobre mais um assunto muito importante da nossa fé. A igreja já está celebrando desde hoje, sábado, e amanhã, o dia todo também, a grande solenidade da ascensão do Senhor ao céu. Nós estamos celebrando o período pascal, e o período pascal vai se completando exatamente com esse retorno de Jesus à glória, mas não apenas o verbo, não é? Como sempre esteve no seio da Santíssima Trindade, mas agora o verbo humanado, o verbo que leva também consigo a humanidade para o seio da Santíssima Trindade. Muito bem, é isso que nós queremos conversar hoje, mas vamos começar rezando, né? Nunca esquecendo daquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, ok? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Recomendando-nos também a intercessão materna da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas. Estou vendo aí muita gente já entrando na nossa conversa. A Célia Solange, né? Ana Soares, 100 pessoas, né, reagiram a esse hino até o momento. Itamar Cosme, enfim. Uma alegria nós podemos nos encontrar mais uma vez para essa reflexão. A reflexão sobre a ascensão de Jesus ao céu. Não confundir com a assunção de Nossa Senhora ao céu. Qual é a diferença? Assunção de Nossa Senhora porque ela foi levada por Deus, ela foi ressuscitada por Deus e levada ao céu por Deus. Assunção, ascensão é diferente. Jesus ressuscitou e pelo seu próprio poder, ele foi para o céu, ok? Maria foi assunta ao céu, foi levada para o céu. Ele não, ele se levou, podemos dizer assim, para o céu. Por isso que a ascensão de Jesus é diferente de assunção de Nossa Senhora. Muito bem, irmãos, nós temos vários textos bíblicos que ajudam a gente a refletir sobre isso. Eu gostaria de começar pegando os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde São Lucas fala exatamente desta ascensão. Então, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, São Lucas começa a contar a história da igreja, né, no primeiro século, exatamente aí com a ascensão. E ele diz aqui no capítulo 1, versículo 4, que, comendo com eles, Jesus ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Não é? Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Então, Jesus, momentos antes de subir ao céu, na sua ascensão, recomendou aos discípulos: não saiam de Jerusalém, não vão aí pregar pelo mundo afora, porque vocês não vão conseguir, né? Vocês precisam primeiro ser revestidos com o poder do alto, vão ter que receber primeiro o Espírito Santo. E veio o dia de Pentecostes, né? Nós vamos celebrar domingo que vem, né? O dia de Pentecostes, porque Jesus subiu ao céu depois de 40 dias estando com os discípulos e 10 dias depois derramou o Espírito Santo sobre a igreja, enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Por isso que Pentecostes, quer dizer, 50 dias depois da Páscoa, era uma grande festa que os judeus celebravam, comemorando o início das colheitas, as primícias que eles colhiam e também a lei que Deus tinha dado a Moisés. Bem, e São Lucas continua então dizendo
Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Veja, os discípulos ainda pensavam, né, que o reino que Jesus ia instalar na terra era um reino social, político, né? Assim, pensavam que Israel fosse voltar ao tempo de Salomão, ao tempo do rei Davi, aquele apogeu maravilhoso, né, dos tempos né, lá de Salomão e Davi. Eles não tinham ainda entendido, né? Só entenderam realmente depois que veio o Espírito Santo, que o reino de Jesus não era um reino deste mundo. Aquilo que ele falou para Pilatos, né? Pilatos, meu reino não é deste mundo, né? Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos pegariam em armas, mas meu reino não é deste mundo. Então Jesus responde para eles o seguinte, né? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Não compete a vocês saber de nada disso. A igreja aplica essa passagem aqui também, meus irmãos, para dizer para nós que nenhum de nós sabe quando é que Jesus vai voltar, quando é que será o fim da história, o fim do mundo. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai fixou no seu poder. Isso pertence a Deus, não é? E aí ele diz para os discípulos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Tá aí, então Jesus, antes de partir, ele disse o que é importante: voltem para Jerusalém, fiquem lá, aguardando o cumprimento da promessa, né, do Pai de enviar o Espírito Santo, para que vocês tenham força e vocês possam então ser minhas testemunhas. Esse é o ponto mais importante, assim, desse momento antes de Jesus subir ao céu. E a gente vai ver também lá no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20, que Jesus então dá também as últimas instruções antes dele subir ao céu, né? Muito bem, mas aqui ainda ele diz, São Lucas coloca aqui, né, dizendo isso: elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. A nuvem ela é um símbolo de Deus. Em todo o Antigo Testamento, onde aparece a nuvem, é uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Então, ele ser escondido nessa nuvem, ele entrou na glória de Deus. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, dois anjos, né? Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então, São Lucas narra exatamente o que aconteceu. Lá nesse local da ascensão de Jesus ao céu, que é lá no alto do Monte das Oliveiras, existe lá uma capela hoje, foi construída pelos cruzados, lá por volta do século XI, onde dali Jesus teria subido para o céu. É chamada Capela da Ascensão. Muito bem. Então aí Jesus coloca uma coisa muito importante para os discípulos, né? Isso nós não podemos esquecer, porque é aquilo que Jesus quer de nós. Ele disse: esperem o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo. E os apóstolos ficaram lá no cenáculo, como que numa novena. Por isso que a igreja diz que a primeira grande novena é a novena de Pentecostes, que foi a primeira que aconteceu na história da igreja. Reparem, Jesus subiu ao céu depois de 40 dias, e depois de 50 dias ele enviou o Espírito Santo. Os apóstolos ficaram então ali 9 dias no cenáculo rezando com Maria, a mãe de Jesus, não é? A esposa do Espírito Santo, que atraiu ali o Espírito Santo, porque onde está a esposa, o esposo quer estar junto, não é verdade? É verdade, quando eles se amam é assim. Então, eles tiveram ali aquela novena de Pentecostes, podemos dizer assim, que hoje nós fazemos também, né? Aguardando o cumprimento da promessa do Pai. E aí Jesus diz: vocês receberão o poder do alto, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas.
aqui em Jerusalém, na Samaria, até o fim do mundo. Então, meus irmãos, a primeira coisa muito importante de entender é que esta é a missão que Jesus nos dá. Ser suas testemunhas. Mas, veja bem, no poder do Espírito Santo. Não no nosso poder, não na nossa fraqueza, não na nossa miséria, não, no poder do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, nós podemos levar Jesus para as pessoas, testemunhar Jesus para as pessoas, mostrar às pessoas que não há salvação em outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Né? Podemos convencer as pessoas, não perca seu tempo buscando salvação onde não existe salvação. O único Salvador, de São Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, São Pedro diz, não nos foi dado um outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação, a não ser no nome de Jesus. Meus irmãos, este é o grande anúncio que nós temos que fazer para o mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crê no nome de Jesus, quem crê na paixão, na morte, ressurreição, na ascensão de Jesus ao céu, quem crê na igreja que ele deixou, né, com todos os seus ensinamentos, então será salvo. Então, esse é o testemunho que nós temos que dar para o mundo, no poder do Espírito Santo. É o que Jesus colocou assim, momentos antes da sua ascensão ao céu. E quando a gente vê lá o Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, não é? Também Mateus capítulo 28, lá no versículo 16, diz, quando os 11 discípulos foram para, né, a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no, porque Jesus, antes de subir ao céu, tinha marcado com eles um encontro também lá na Galileia. Né? Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, alguns tinham dúvida da ressurreição de Jesus, né? Mas Jesus, aproximando-os deles, disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E tudo que Jesus prescreveu, meus irmãos, como um médico, né, que prescreve medicamento para o doente ficar curado, tudo que Jesus prescreveu está na mão da igreja. A igreja que ele fundou, né? E que diz para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10:16. Então Jesus diz, né? Ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias do mundo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que promessa essa. Foi uma das últimas coisas que Jesus disse aos apóstolos lá na Galileia. Depois ele sobe ao céu aqui, né? Na Judéia, aqui, ali no local da ascensão ao céu. Ele está conosco todos os dias. O que significa isso? Que ele foi para o céu, mas ele não nos abandonou. Não nos abandonou. É muito interessante a alegria que os discípulos sentiram ao ver Jesus ir para o céu. Parece incrível, né? Mas quando a gente lê no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 50, eu li isso hoje, né? Quero ler aqui para você. Lucas 24, no versículo 50, São Lucas diz assim, é o finalzinho do Evangelho de São Lucas. Ele diz, depois os levou para Betânia. Betânia é onde Jesus subiu ao céu, acima do Monte das Oliveiras. E levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o terem adorado, olha esse texto, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Interessante essa expressão que o evangelista coloca aqui, que os discípulos voltaram para Jerusalém com grande júbilo, alegria, e permaneciam no templo louvando e bendizendo a Deus. Engraçado, não é? Quando Jesus estava com eles tinham suas dúvidas, tinham tristezas, tinham... agora que Jesus foi para o céu, eles estavam alegres. Que coisa interessante, né? Porque Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até
o fim dos tempos. Eu quero lembrar aqui também uma passagem muito importante da Santa Ceia. Quando Jesus conversa com os discípulos na Santa Ceia, né, lá no capítulo 14 de São João, eu vou ler aqui para você, João 14, 3, Jesus diz para eles, né? Depois de eu ir para o Pai e vos preparar um lugar, eu voltarei e tomar-vos-ei comigo. Vou preparar-vos um lugar, porque onde eu estou, vocês vão estar comigo. Então Jesus promete a eles, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar e vou levar vocês comigo. Né? E também lá no capítulo 16, versículo 7, João 16, versículo 7, Jesus diz para eles assim, convém que eu vá para o Pai. Porque se eu não for para o Pai, não virá o Paráclito, não virá o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, etc, etc. Então os apóstolos sentiram que Jesus subia ao céu, mas não os abandonava. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vem, o Paráclito vai ser dado a vocês, o Espírito Santo. Né? Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de aprender com a igreja. A igreja, ela tem uma expressão que ela diz assim, lex credendi, lex orandi. Lex orandi, lex credendi. Quer dizer o seguinte, a igreja reza como ela acredita. Né? Ela crê como ela reza, e ela reza como ela acredita. Então eu peguei o Missal Romano e eu fui ver hoje o que o Missal Romano fala da oração eucarística sobre a festa da Ascensão. Aqui no Missal Romano que você conhece. Né? E aqui no Missal Romano, que traz todas as orações, os prefácios, né? Interessante aqui que no prefácio da Ascensão do Senhor, tem 2 prefácios aqui. No primeiro, ele diz assim, vencendo o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu hoje ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. Subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. Né? O céu tem níveis, né, de glória. Jesus subiu ao nível mais alto do céu. E ele diz aqui, e tornou-se o mediador entre vós. Mediador, meus irmãos, é aquele que faz mediação. Ou seja, Jesus agora, diante do Pai, na glória do Pai, ele é o nosso intercessor, a igreja ensina. Ele intercede por nós diante do Pai sem cessar, oferecendo ao Pai os seus méritos, os méritos da sua encarnação, vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu, como homem, por nós. Eu não sei se você já entendeu isso. Jesus está diante do Pai, sem cessar intercedendo por nós. São João, na primeira carta dele, São João diz assim, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que reconhece os seus pecados, né? Jesus diante do Pai está intercedendo para que você seja perdoado. Só ver lá na primeira carta de São João. Então, o prefácio da Ascensão aqui da missa diz assim, né? Tornou-se o mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida. É muito importante você entender isso. Jesus tornou-se o mediador entre o Pai, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida. Juiz do mundo e Senhor do universo. Agora Jesus é o juiz do mundo, é o Senhor do universo, é o Senhor da história. A história está submissa a Jesus, meus irmãos. É claro que a história dos homens caminha com Deus obedecendo à liberdade do ser humano, porque se ele tirar a liberdade do ser humano vira um robô, um marionete, um teleguiado, deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus tem que respeitar a liberdade humana, mas com a sua graça, com aqueles que o amam, com aqueles que o servem, ele vai conduzindo a história para o seu destino que ele quer. Ele é o Senhor da história,
ele é o juiz do universo, diz aqui o prefácio, né? E aí o prefácio diz uma coisa muito bonita. Ele, nossa cabeça, né? E princípio, cabeça e princípio da igreja, né? A igreja é o corpo místico de Cristo. Ele, nossa cabeça e princípio subiu aos céus, não para afastar-se da nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Bonito. Sabe, quando você rezar na missa o prefácio, na oração eucarística, presta atenção, a igreja está ensinando doutrina também. É o lex credendi, lex orandi. Você crê como você reza, reza como você quer. Então, o prefácio diz assim, né? Isso é muito importante, né? Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se da nossa humildade, nos deixar aqui, abandonado, sozinho. Não, ele fala, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. É aquilo que ele disse lá na Santa Ceia para os discípulos. É bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para conduzir vocês, para dar força a vocês, né? E quando eu for, ele diz lá, né? João 14, 3, né? Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, né? Irei preparar-vos um lugar, porque onde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Então, o prefácio diz, ele não se afastou da nossa humildade para nos abandonar, não, mas para garantir um lugar para nós na glória de Deus. E a segunda, o segundo tipo aqui, né, do prefácio da ascensão, diz assim, ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e à vista deles subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. A fim de nos tornar participantes da sua divindade, né? Por isso o mundo inteiro exulta de alegria pascal. O que significa isso, meus irmãos? Fazer com que, né, a gente participe da sua divindade. Será que nós vamos nos tornar deuses? Não, não vamos tornar deuses, não. Mas nós vamos participar da sua divindade. Ou seja, nós vamos viver na comunhão com Deus. Né? Não vamos ser Deus. Deus é um só. Nós somos criaturas, Deus é o Criador. Mas nós vamos participar dessa glória junto com os anjos, junto com os santos. Né? Bem, meus irmãos, então Jesus subiu ao céu. O ensinamento da igreja deixa claro, não foi para se afastar da nossa humanidade, foi para ser o nosso intercessor diante do Pai, para preparar um lugar para nós no céu, mandando o Espírito Santo que nos conduz até o céu, que nos dá força, né? Para que o seu reino seja implantado aqui nesse mundo, para que nós sejamos testemunhas dele, no poder aí do Espírito Santo. Bem, eu quero também meditar um pouco com você, com aquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Você sabe, eu acho que você já ouviu dizer, que eu não faço nada sem o Catecismo da Igreja Católica. Não faço. Né? Não faço nada das coisas da Igreja, porque o Catecismo da Igreja Católica, o Papa João Paulo II, quando apresentou o Catecismo, aprovou em 1992, o Papa disse, este é o texto de referência da fé católica. Né? Quem quiser conhecer aquilo que a Igreja Católica acredita, está no Catecismo. Então, meus irmãos, eu não faço uma palestra, eu não escrevo um artigo, eu não escrevo um livro, eu não faço um programa sem estar, antes de consultar o Catecismo, sobre o assunto que eu vou falar. E hoje o assunto ascensão está no parágrafo 668 do Catecismo. 668, ele diz assim, o título é esse, ele voltará na glória. Cristo já reina pela igreja. Ele é a cabeça da igreja, ele já está lá na glória do Pai, ele reina através da igreja. E o Catecismo diz aqui, começa citando a carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 9, né? Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos. É uma citação de Romanos,
14, 9. E aí o catecismo diz assim: a ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Veja, Jesus subiu ao céu, meus irmãos, também como homem. E aqui uma coisa muito importante de nós entendermos. O homem foi expulso do paraíso terrestre, não foi? Está lá no livro do Gênesis. Por causa do pecado de Adão e Eva foi expulso do paraíso. O texto diz até que Deus colocou lá um serafim nas portas do Éden para que o homem não entrasse. Por quê? Porque o homem estava em pecado. Quem está em pecado não pode ter comunhão com Deus. Claro que tudo isso é assim parabólico, metafórico, alegórico, mas explica, né? O homem, como nossos pais foram expulsos do paraíso, nós somos juntos, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Adão e Eva existiu, foi o primeiro homem, a primeira mulher. Não se pode dizer que Adão e Eva não existiu. A gente não sabe onde o primeiro homem existiu, isso é a ciência que vai dizer, mas a igreja diz, claro, Adão e Eva existiram. Se não existiram Adão e Eva, não existiu o pecado original. Se não existisse o pecado original, Cristo não precisaria ter vindo ao nosso mundo. Então a humanidade foi expulsa da comunhão com Deus, da participação da vida divina. Agora, Jesus vem, desce ao nosso mundo, se faz homem, assume nele toda a humanidade. Como toda a humanidade estava em Adão, nós todos somos descendentes de Adão, agora toda a humanidade Cristo abraçou nele. E na sua morte ele matou o pecado, né? E abriu para nós as portas do céu. E agora ele sobe ao céu, na sua humanidade, carregando a humanidade com ele, né? Então, por isso o catecismo diz que a ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade. Não só divindade, mas humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. E o catecismo diz: Jesus Cristo é Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de toda autoridade, poder, potentado e soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Está lá em Efésios 1, versículo 20 até 22. Né? Porque Cristo fez a vontade do Pai, absolutamente. Bebeu todo aquele cálice da paixão, né? Ele, né? Diz aí São Paulo, né? Ele realmente agora, né? Deus colocou tudo debaixo dos seus pés. Tem aquele salmo, né? O salmo um salmo que fala exatamente disso, Salmo 109, versículo 1, diz assim, né? Exatamente lembrando: pois a qual dos anjos, né? Disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo dos teus pés quer dizer debaixo dos seus pés, né? Na época de Cristo, quando um rei vencia um outro rei, ele pegava o rei vencido, fazia o rei deitar na frente dele, e ele colocava o pé sobre a cabeça do rei vencido. Era isso, colocar, né, sobre o escabelo dos seus pés. Era isso o significado. Então, o Salmo 109, versículo 1, que aparece também na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 13, né, diz assim, exatamente: pois a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, né, por escabelo dos teus pés. Bem, meus irmãos, então, vocês estão notando comigo que a ascensão de Jesus ao céu significa a vitória de Jesus. A honra, a glória, o poder, a majestade. É por isso que lá, no livro do Apocalipse, tem aquela passagem que diz, Jesus diz assim, né? Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Está lá no Apocalipse. Você pode conferir capítulo 3, versículo 21. Né? Eu acho muito bonito: ao vencedor concederei assentar-se ao meu lado, né? Diante do trono do meu Pai, como eu estou assentado, porque eu venci. Sabe, meu Jesus, venci. Jesus é o vencedor.
né? Venceu a morte, venceu o inferno, venceu o demônio, venceu tudo, né? Arrebentou os grilhões da morte, né? E subiu ao céu. Agora está sentado à direita do Pai. Esse estar sentado à direita do Pai significa apenas uma alegoria, né? Significa estar participando ali da glória do seu Pai, né? Mas não sozinho, levando com ele agora a humanidade, levando nós com ele. Isso é que é muito importante. E o catecismo ainda diz assim, quero ler mais um pedacinho para você, que vai explicando muitas coisas para nós. Ele diz aqui, Cristo é o Senhor do cosmos, ou seja, do universo e da história. Nele a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, né? Sua consumação transcendente. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz que Deus decidiu recapitular todas as coisas em Cristo. Caput, meu irmão, quer dizer cabeça no latim. Recapitular é reencabeçar todas as coisas em Cristo. Ou seja, São Paulo fala as coisas do céu e da terra, né? Ou seja, salvar tudo através do seu Cristo. Como o seu Cristo cumpriu essa missão, agora ele é glorificado à direita do Pai. O Catecismo diz no parágrafo 669, 669, o Catecismo diz assim, como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós sabemos disso, né? Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. Está aí, meus irmãos, como é que Cristo permanece na terra? Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O Catecismo ensina. Ele permanece conosco na terra através da igreja. Cada sacrário que você vai, Jesus está ali. Não é verdade? Que coisa maravilhosa, né? Ele está ali, vivo, verdadeiro. Corpo, sangue, alma, divindade. Ele está ali como uma hóstia. Hóstia quer dizer um sacrifício, né? Uma vítima oferecida em sacrifício. Continuamente, há 2000 anos, ele está nos nossos sacrários. A igreja chama de o prisioneiro dos nossos sacrários, mas verdadeiramente vivo. Não sofre mais. A sua paixão agora não é mais cruenta, mas ele está ali em estado de vítima. Ou seja, com todos os seus méritos, oferecendo continuamente ao Pai por nós. Então, ele está no céu agora na glória do Pai, mas ele permanece entre nós pela igreja. Quando a igreja nos toca, meus irmãos, é o Cristo que nos toca. Quando a igreja batiza, é o Cristo que batiza. Quando a igreja celebra a Eucaristia, é o Cristo que celebra. Por isso que o sacerdote repete as palavras de Cristo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Não é o meu do sacerdote, é o meu dele. O sacerdote ali atua em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Então, como é que Cristo, que está vivo no céu, está vivo na terra, pela igreja? Aí você vê, meus irmãos, a importância da igreja. Que coisa triste, meus irmãos, as pessoas muitas vezes não quererem a igreja. Eu não quero saber da igreja. Eu quero Cristo, eu quero Deus, mas eu não quero a igreja. Sabe, meus irmãos, Dom Estevão Bittencourt, o grande monge beneditino, que foi meu diretor espiritual mais de 30 anos, um gigante da fé, um gigante da teologia. Dom Estevão dizia que na história da humanidade houve 4 nãos que arrebentaram a humanidade. O primeiro não foi aquele não de Lutero. Eu quero Deus, eu quero Cristo, mas eu não quero a Igreja Católica. Foi muito triste isso. Depois disso, em consequência disso, veio um segundo não. Aqueles que disseram, eu quero Deus, mas não quero Cristo, não quero a Igreja. Né? Os racionalistas lá do século XVIII, século XIX, aqueles que fizeram a Revolução Francesa. Foi o segundo não terrível na história da humanidade. Depois houve um terceiro não. Aqueles que disseram não sim a Deus, mas não a Deus, não a Cristo e não a igreja. Os ateus. Né? Então, primeiro veio, né,
o não de Lutero, depois o não dos racionalistas, depois o não dos ateus. Agora vem o quarto não, Dom Estevão diz, é o não desse laicismo anticatólico que existe no mundo hoje, o não dito ao homem. O que é esse não dito ao homem? Né? É aprovar o aborto, aprovar a eutanásia, aprovar tudo que prejudica o homem, que é contra a lei de Deus. Né? Um controle da natalidade, né, exageradíssimo, que está fazendo com que a Europa acabe, seja dominada, né, pelos muçulmanos, pelos africanos, pelos asiáticos, porque não nascem mais crianças. Enfim, tudo começou com um não dito à igreja, lá pelo seu Martim Lutero. Depois um não dito a Deus, a Cristo, pelos racionalistas. Né? Depois um não dito a Deus pelos ateus e agora um não dito ao homem. Por isso, meus irmãos, é que o homem está sofrendo tanto. Porque quando você diz não à igreja, quando você diz não a Cristo, você diz não a Deus, você consequentemente diz não ao homem. E o homem paga o preço do seu pecado. Na sua angústia, nas suas guerras, nas suas violências, em todos esses tipos de crimes que nós estamos vendo hoje, corrupção deslavada, imoralidade deslavada, esse mar de lama que parece que nos invade. O que é isso? É falta de Deus, é falta do Cristo, é falta da igreja. Né? Então, o catecismo vai nos dizendo aqui, né, que ele permanece na terra em sua igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja. O reino que o Cristo veio trazer já está misteriosamente presente na igreja, e onde está a presença dele. O documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, diz que a igreja é o germe, né? E o princípio do reino de Deus. Germe quer dizer semente. Ou seja, sem igreja, meus irmãos, você não tem reino de Deus. Assim como sem a semente, você não pode ter uma árvore. Ok? Toda árvore começa na semente. Bom, e aí o catecismo coloca uma coisa que é muito importante no parágrafo 670. 670, ele diz assim uma coisa muito importante, que é o seguinte: desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. O desígnio de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, entrou na reta final, entrou na sua consumação. Já estamos na última hora. E São João fala isso, né? Na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, São João diz: nós já estamos na última hora, né? Os últimos tempos, a igreja diz que é o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Do Natal até a parousia. São os últimos tempos. Por isso o catecismo diz que nós já estamos na última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. Estou lendo aqui o catecismo da igreja, no parágrafo 670. Não quer dizer que o Cristo vai chegar agora, não. Ele quer dizer o seguinte: esse tempo do Natal até a parousia é exatamente, né, a última hora. Né? Ele fala, portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nessa terra. Olha que bonito, meus irmãos, que esperança isso nos dá. A renovação do mundo está irrevogavelmente realizada. Por quê? Porque Jesus já venceu. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu o reino de Satanás. Agora ele reina. É questão de tempo, né, para acontecer. Isso o catecismo diz aqui, né? Eu acho muito bonito. Né? A consumação, né? O desígnio de Deus entrou em sua consumação. Né? Estamos na era final do mundo. A renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, está antecipada nesta terra. Pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. Né? E aí o Cristo
a igreja também coloca, o catecismo da igreja coloca aqui no parágrafo 673, diz assim: a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Ou seja, a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Nós não sabemos quando. Embora, diz aqui o catecismo, no parágrafo 673, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua autoridade. Atos 1:7, que nós já lemos lá no começo da nossa conversa. Ok? Quer dizer, a qualquer momento o Cristo pode voltar. Né? Só que não compete a nós saber disso. Jesus diz que nem ele sabia. Santo Agostinho explica assim: não é que Jesus não soubesse. Santo Agostinho explica assim: ele, como Deus, sabia, claro, mas quando ele diz que ele não sabia, ele quer dizer o seguinte: não compete a mim, como homem, na minha missão messiânica, de revelar isso. É isso que Santo Agostinho explica. Né? Então Jesus diz que nem os anjos de Deus sabem. Então não adianta, meus irmãos, a gente ficar especulando se Jesus vai chegar agora, se vai chegar depois. A igreja diz: deixa com Deus isso. Porque São Pedro diz assim, né? Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? Estavam perguntando para São Pedro por que estava demorando tanto para o Cristo voltar, lá no primeiro século. Né? E já pensavam que o Cristo fosse voltar no primeiro século. São Pedro disse: não é que está demorando, não. É que Deus, na sua misericórdia, ele é paciente. Ele vai dando mais tempo, mais tempo, mais tempo, para que as pessoas se convertam. Porque Deus não quer que ninguém se perca. São João explica isso lá no primeiro capítulo dele. E eu peço a Deus mesmo, Senhor, prorrogue o que o Senhor puder, para que mais gente se salve, para que meus parentes se salvem, meus amigos se salvem, todos os meus caros se salvem, para que tenham tempo de se arrepender, se converter, te abraçar e se salvar. Né? Então o catecismo diz aqui no parágrafo, né, 673, a partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente. Então nós temos que estar preparados. Ele subiu ao céu, mas pode voltar a qualquer momento. Os anjos disseram para os apóstolos no dia da ascensão: por que vocês estão olhando para o céu aí? Esse Jesus que subiu ao céu, ele vai voltar. Está lá nos Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, o que a igreja recomenda? Vigilância e oração. Jesus disse que ele vai voltar como um ladrão. Não na maldade do ladrão, não para roubar, matar, destruir, não, mas na surpresa de um ladrão. Você não sabe quando é que o ladrão veio. Então, o que você tem que fazer? Estar preparado, estar vigilante. É isso que, não é? Ele recomenda. E aí, o catecismo diz aqui que este acontecimento escatológico, a volta de Jesus, pode ocorrer a qualquer momento. Ainda que estejam retidos, tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo. Então a igreja ensina que a igreja, o catecismo da igreja, aqui no parágrafo 675, diz que a igreja vai passar por uma aprovação muito forte antes do Cristo voltar. Alguma coisa retém ainda, ele diz assim, né? Ainda que estejam retidos, né? Está aqui entre aspas, tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo. Ele é o quê? Esse acontecimento escatológico, a vinda de Cristo. Alguma coisa retém isto, né? Pode ser, como nós dissemos aqui, a misericórdia de Deus, que ainda quer dar mais tempo para que mais gente se converta. Mas de uma hora, né? Aí o catecismo fala no 674, a vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história, do reconhecimento dele por todo o Israel. Uma parte desse Israel se endureceu. Está lá em Romanos 11, 25, né? Na incredulidade para com Jesus. Então, um dos sinais da volta do Cristo será exatamente, né, quando os judeus abraçarem de verdade Jesus como Messias, o que eles ainda não aceitam, né? Muito bem, mas eu queria colocar aqui, meus irmãos, mais uma coisa importante, né?
para a gente ir assim, meio que completando a nossa reflexão, na carta que São Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, São Paulo fala de uma coisa muito importante, né? Se você tem aí até sua Bíblia, quiser conferir comigo, capítulo 3, São Paulo, ele fala que a gente precisa viver uma vida nova em Cristo. E ele fala exatamente por causa da ascensão de Jesus ao céu. Ele diz assim, ó, Colossenses 3, versículo 1. Se, portanto, ressuscitastes com o Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha aí, o Cristo sentado à direita de Deus, ressuscitado. Nós ressuscitamos com ele, diz São Paulo. Eu vou ler de novo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mas que negócio é esse que eu estou ressuscitado com Cristo? Eu estou vivendo aqui neste mundo, eu nem morri ainda. Como é que São Paulo chega e diz, portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto? É que São Paulo está falando de uma ressurreição do homem velho. O homem velho morreu no batismo, né? E surgiu um homem novo, ressuscitado com Cristo. Sabe, meus irmãos, o batismo, a pia batismal, é o túmulo do seu homem velho e é o berço do seu homem novo. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, São Paulo fala assim, ou vocês ignoram que aquele que é batizado, ele morre com Cristo e ressuscita para uma vida nova. Então, São Paulo não está falando aqui da ressurreição que o nosso corpo vai ter, a ressurreição da carne, que vai acontecer quando Cristo voltar. Não, ele está falando de uma vida nova. É a mesma coisa que ele fala lá em 2 Coríntios 4,16. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Vive uma vida nova, sem pecado, sem maldade, só fazendo bem, buscando o reino de Deus. Entende? É isso. Por isso que São Paulo, ele continua falando assim, no versículo 2 aqui, da carta aos Colossenses, capítulo 3, ele fala assim, afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Busca as coisas do alto. Se afeiçoe as coisas do céu, não as das coisas da terra. Não prenda o seu coração nas coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras, são ilusórias, são fantasia. Você pode ter o carro mais caro do mundo, você não vai ficar satisfeito, você vai querer um melhor ainda. Você pode ter a comida mais gostosa do mundo, você vai querer um restaurante depois mais caro ainda. Você pode ter o prazer do sexo mais, não sei, exótico que você vai querer mais. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma sede do infinito. E ponha na tua cabeça que só Deus pode satisfazer esta sede de infinito que nós temos. Então, por isso que São Paulo fala, afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estáis mortos para o mundo do pecado, o mundo do prazer, o mundo da ganância, o mundo da soberba, o mundo da gula, o mundo da ira, não sei, o mundo da inveja. Não é isso que faz a gente feliz, meus irmãos, né? E aí ele fala aqui assim, quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. E aí São Paulo, então, dá agora o recado. É a ascese cristã, né? A purificação. Ele fala assim, mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Mortificai os vossos membros no que tem de terreno, quer dizer, corta, né? O mundanismo.
você só querer buscar prazeres no mundo, prazeres no mundo, prazeres no mundo, e você nunca vai estar satisfeito, pode ter certeza. Você já reparou, meus irmãos, a morte triste que tem muitos artistas que tiveram todo o dinheiro do mundo? Eu me lembro do meu tempo de jovem, Elvis Presley. Meu Deus, esse moço, esse rapaz, ele tinha todas as mulheres do mundo. Ele tinha todo o dinheiro do mundo. Ele tinha toda a fama do mundo. E esse homem morreu drogado. Não tem tantos outros assim, que morrem com overdose de cocaína. Por quê? Se esse homem tem todo o dinheiro do mundo, todo o prazer do mundo, toda a fama do mundo, tudo que ele tem. Por quê? Porque, meus irmãos, o homem tem sede do infinito. É aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Senhor, meu coração não vai descansar nunca, enquanto não descansar em vós. Busque, meu irmão, busque nessa festa da ascensão. Jesus está dizendo assim, a nossa meta é o céu, nosso destino é o céu. Vamos caminhar nessa vida com os pés aqui na terra, mas com o nosso coração no céu. São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo diz assim, nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Cristo glorioso que vai transformar o nosso corpo também num corpo glorioso. Aí, meus irmãos, viveremos a eternidade com Deus, sem fim. O que são 100 anos, meus irmãos, perto de uma eternidade? O que são 100 anos? O tempo passa, o tempo voa. Não perca o céu por causa de uns prazeres da terra. Né? Eu gosto até de contar para os jovens aquela história muito interessante, né? De uma criança que viu uma bala dentro de um vaso, mas esses vasos que tem um gargalo assim, né? E depois abre, a criança enfiou a mão no gargalo ali para pegar a bala, e ele fechou a mão, e depois a mão não saía mais do gargalo. Estava a ponto já de quebrar aquele vaso, né? E ninguém sabia mais o que fazer. Larga da bala, e ele não largava. Solta a bala, ele não soltava. E não saía a mão do gargalo. Aí a avó dele teve uma ideia. Correu lá no armário e pegou um saco de bala. Ó, larga que eu te dou isso. Aí largou, aí ele abriu a mão, largou a bala, a mão saiu de dentro do gargalo do vaso, e ele foi lá, pegou o saco de bala. É isso, meus irmãos. Nós estamos agarrados numa bala. Deus tem um saco de bala para a gente. Vê se você compreende isso. É maravilhoso. Entende? Por isso que São Paulo fala, nós somos cidadãos do céu. É de lá que nós esperamos o Cristo, né? Não quer dizer que a gente não vai viver bem essa vida, não. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida aqui na tristeza. Não, meus amigos. A santidade significa alegria. Dom Bosco dizia, um santo triste é um triste santo. Não, viva alegre, viva feliz. A alegria é um dom do Espírito Santo. São Paulo, quando fala dos dons do Espírito Santo, e essa semana que vem, a partir de segunda-feira, eu quero fazer vários programas sobre o Espírito Santo, que nós estamos aí na reta de chegada da festa do Divino Espírito Santo. Né? Então, a segunda-feira, terça-feira, depois sexta e sábado, né? Nós vamos conversar sobre o Espírito Santo. Se Deus quiser fazer aqui espécie, já comecei, né? Espécie assim de um seminário de vida no Espírito Santo, todas as noites, às 20 horas, segunda, terça, sexta e sábado. Eu convido você para a gente estar junto aí, rezando, né? E caminhando. Bem, eu acho que eu já falei muito no seu ouvido hoje, né? Já falei bastante no seu ouvido. Eu quero agradecer a sua presença, já são aqui quase 9 horas da noite, e quero convidar você para rezar comigo um pouquinho, né? Porque não basta a gente ouvir as coisas de Deus, nós temos que rezar. E eu queria lembrar uma coisa muito bonita, uma coisa que eu aprendi com São Luís de Montfort. São Luís de Montfort, naquele livro dele, maravilhoso, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, São Luís de Montfort, ele diz assim, que muitas vezes, né,
Deus semeia no coração da gente, né, as sementes da salvação, mas o demônio vem e rouba. Ele compara isso com aquela parábola do semeador, que saiu semeando a semente, né? E a primeira semente que ele lançou caiu na beirada do caminho e vieram as aves do céu e comeram. E quando Jesus explica a parábola para os discípulos, diz que essas aves do céu é o demônio, que tira do coração da pessoa a semente que Deus lançou. Sabe, eu acho que Deus nessa noite lançou algumas sementes no seu coração. Porque eu não ensinei para você nada que é meu. Você viu aí, eu usei o missal romano, eu usei a Bíblia, eu usei o catecismo da igreja. Eu não ensinei para você nada que é meu. Então você pode ter certeza que Deus lançou no seu coração muitas sementes de salvação. Mas então como é que faz para o demônio não tirar essa semente daí? São Luís de Montfort dá um recado. Você está vendo aqui atrás de mim a imagem de Nossa Senhora, né? São Luís de Montfort diz assim, entrega para ela. Entrega todas essas sementes de salvação que Deus lançou no seu coração, entrega para ela, porque perto dela ele não chega. Ele não vai roubar essa semente. Porque se você entregar essa semente para ela tomar conta, se ele chegar perto dela, ela esmaga a sua cabeça. Que coisa bonita, não é? Então, meus irmãos, eu quero completar essa nossa conversa de hoje rezando com você. Jesus está presente no meio de nós. Jesus está no nosso coração, porque nós somos batizados, somos templo do Espírito Santo. Sintonize, então, agora o teu pensamento com Jesus, que está no seu coração. Mais do que ao seu lado, está em você, na sua alma. E ressuscitado, e glorioso, sentado à direita do Pai. Senhor, que nos dá a alegria de celebrar a festa, a solenidade da tua ascensão ao céu. O Senhor nos colocou na glória do Pai, junto convosco, uma vida nova, ressuscitado. Nós pedimos então, Senhor, pelos teus méritos, pela celebração desta festa maravilhosa, dessa solenidade maravilhosa, pedimos a graça, Senhor, de nós podermos viver verdadeiramente como cristãos, imitando a sua vida, Jesus, imitando as suas virtudes, as virtudes da Virgem Maria. Queremos, Jesus, dizer um não ao pecado, não a todo tipo de pecado. Queremos, Jesus, desacoplar a nossa vida dos prazeres desse mundo. Queremos viver, Senhor, em vós e para vós, numa alegria que ninguém pode roubar. Não é? Uma alegria que o Senhor disse aos discípulos, vocês agora estão tristes, mas depois vocês vão se alegrar e ninguém vai poder tirar essa alegria de vocês. É esta alegria, Jesus, que é fruto do Espírito Santo, que nós queremos experimentar nesta noite e ficar com ela para sempre. E nós pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, que possamos viver uma vida nova. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Uma vida nova, Senhor, livres de todo pecado, livres de todo mal, vivendo, Senhor, a vossa santa vontade, para a vossa maior glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Um grande abraço a você, uma boa noite, um bom final de semana em Deus, e que você possa celebrar a solenidade da ascensão do Senhor com muitas graças e muitas bênçãos do céu. Boa noite.